eu já fazia reiki muito antes de saber que eu aplicava reiki. Basicamente, quando eu era criança, eu tinha uma certa conexão com algo que eu não sabia bem o que que era. Se eram, na linguagem mais infantil, fantasmas, ou então seres inorgânicos, ou então uma energia invisível. Mas a verdade é que eu visualizava coisas que pessoas não visualizavam, que eu muitas vezes pegava e via um cristal de um quartzo, um ametista, um olho de tigre. Eu me lembro que eu era apaixonada por um olho de tigre. E eu conseguia sentir a energia desses minerais e conseguia falar com eles, perceber que tinha algo a mais ali, que aquele objeto emanava para mim uma energia diferente de outros objetos. Portanto, eu sabia que uma pedra de concreto não era igual a um quartzo de ametista e eu conseguia nitidamente perceber isso. E certa vez, a minha mãe tinha crises de enxaqueca muito forte, das quais, infelizmente, eu herdei, né? E também tenho. Mas, quando eu era criança, teve uma certa vez que eu falei: mãe, deita que eu vou te fazer um reiki. E aquilo causou, sim, uma estranheza. Ninguém na minha família aplicava reiki. Ninguém falava sobre reiki. Eu tinha, sim, uma avó espírita, tenho, né, graças a Deus, uma avó espírita que dava passe, estudava o espiritismo kardecista, mas reiki em si, a técnica de reiki, ninguém fazia na minha família, nem amigos próximos. De onde eu tirei o reiki na infância? Não sei. Mas Angélica, onde tu aprendeste essa palavra? Não sei. Eu sei que eu disse: mãe, deita aí que eu vou te fazer um reiki. Então ela deitou no sofá e eu com as minhas mãozinhas pus as mãozinhas na cabeça dela e apliquei ali o reiki, não sei como. Eu tinha uma certeza muito grande que eu tinha o poder de curá-la. E durante muito tempo ao longo da minha vida, eu achava que aquilo eram devaneios da minha cabeça, que aquilo eram coisas de criança, que era uma brincadeirinha, né? Então, quando chegou a fase da adolescência, onde eu já conseguia entender mais coisas, ler, estudar sobre algumas religiões, eu escolhi estudar catolicismo, depois escolhi estudar espiritismo nessa época para entender um pouco mais sobre coisas, fenômenos. Estudei bastante tempo o kardecismo também e fui entendendo então que aquilo não eram devaneios da cabeça de uma criança, que aquilo era mediunidade, intuição. E de fato, em adolescente, a minha intuição ela deu um salto muito grande. Eu sonhei que uma amiga ia engravidar, ela engravidou. Eu sonhei que ia sofrer um acidente de carro e eu sofri um acidente de carro. Enfim, eu sonhava que coisas iam acontecer e elas realmente aconteciam. Eu falava coisas sem querer e eram coisas premonitórias, eram coisas que depois aconteciam mesmo. Eu sabia e é como se eu soubesse de algo sem que alguém me falasse, sem que eu visse, mas eu simplesmente sabia. E então eu fui entendendo que existem muito mais coisas do que a gente pode ver, do que a gente pode ouvir. E que o ver e ouvir é muito mais amplo se a gente consegue expandir a nossa consciência, se a gente consegue permitir além do que o nosso cérebro consegue raciocinar, a gente consegue expandir e ver e ouvir muito mais do que o habitual. Acontece que na infância, voltando lá para minha infância, no espiritismo a gente estuda que até os 7 anos de idade a criança ela ainda está conectada com a vida anterior ou com os mundos anteriores, com outras dimensões. Então, até os 7 anos de idade é muito natural, todas as crianças veem, escutam,
seres inorgânicos e acontecem coisas paranormais e coisas interdimensionais entre este mundo e os mundos internos e os mundos paralelos. A criança, ela tem essa abertura, ela tem essa conexão, mas depois tudo isso vai se perdendo, né? Mas algumas pessoas conseguem manter e ainda desenvolver esta capacidade. Todo mundo consegue, né? Mas umas pessoas têm mais facilidade e outras menos. Então foi isso que eu entendi na adolescência, que isso seria sim algo natural, que a mediunidade é algo natural e que sim, e que a gente pode escolher acreditar no poder de cura através desse caminho não tão óbvio, desse caminho que é também científico, porque existem muitos estudos científicos comprovando os benefícios e a eficácia do Reiki, mas não é palpável. E não é porque não é palpável que não existe, não é porque não é palpável que não dá certo, que não é bom e que não é benéfico. É como o Wi-Fi, as ondas de Wi-Fi. Tu não vês, mas muito provavelmente estás aqui me assistindo por conta de uma onda de Wi-Fi. E a energia que a gente estabelece entre nós, entre o ser humano e outro ser humano, o ser humano e uma planta, o ser humano e um cristal, e o ser humano com seres inorgânicos também é frequência e energia, da qual a gente não consegue ver, né? Muito bem. Então, na minha adolescência, segui estudando coisas sobre esses assuntos e desenvolvendo cada vez mais a minha intuição. E por algum motivo resolvi fazer faculdade de fisioterapia, porque eu gostava muito sobre estudar o corpo humano, ao mesmo tempo que eu sempre gostei de estudar coisas sobre espiritualidade, eu sempre gostei muito de estudar coisas muito científicas e muito palpáveis. Acho que talvez para não dissociar, né, para não dissociar desse mundo, desse corpo e ficar só em algo muito espiritual, eu sempre gostei de estudar muito corpo, de estudar muito anatomia. Eu era aficionada por anatomia. Fui monitora de anatomia na faculdade durante alguns anos também. E me formei em fisioterapia. Acontece que durante a faculdade e depois de formada, eu percebi que tratar o corpo das pessoas em si só não era o suficiente para atingir de fato as desordens e doenças que estavam acometendo aquela pessoa. Eu comecei a perceber que, através também da minha sensibilidade e da minha disposição de uma escuta ativa, que as doenças que as pessoas apresentavam da fisioterapia tinham algo muito grande por trás, estavam conectadas com outras dores emocionais, traumas, desconexão do mundo espiritual e várias outras coisas que nós podemos associar às doenças físicas. E percebendo isso, eu pensei, bom, eu não vou conseguir nunca ajudar realmente essas pessoas olhando só pelo viés do corpo, olhando só por esse viés extremamente científico e físico. Porque todas essas pessoas que estão aqui para serem tratadas na fisioterapia têm muito mais do que um problema físico e tá tudo conectado, tá tudo interligado. Então eu comecei a estudar Reiki. Como? Mudei de cidade em 2014, fui morar em Santa Catarina, no Brasil, e de repente eu pensei, vou fazer um curso de Reiki, porque eu tava mudando de cidade, tava mudando de vida, tava mudando a minha energia, queria me desenvolver mais na minha profissão enquanto fisioterapeuta, ser melhor naquilo que eu fazia, atingir melhor, de uma forma mais profunda as pessoas, e pensei, vou fazer um curso de Reiki. Então eu encontrei a minha mestra no mesmo dia, era uma quarta-feira. Eu desci do prédio, botei no Google, desci do prédio e encontrei um centro que dava cursos de Reiki na esquina
do prédio onde eu estava, que era a casa da minha tia. E isso era uma quarta-feira e o curso era na sexta, e então eu já me matriculei no curso e já imediatamente comecei a fazer o curso. E mudou a minha vida completamente, porque tudo fez sentido. Trabalhar com reiki fez sentido. Então eu fui cada vez mais trabalhando com o reiki do que com a fisioterapia. Eu ainda atendo eventualmente, claro, como fisioterapeuta, mas o meu foco mesmo é atender como reiki, como reikiana, como terapeuta de reiki e dar formação de reiki. Eu já dei muitas formações de reiki, todas elas foram especiais, foram maravilhosas. E então, como eu tenho esse viés que também é do corpo, é físico, é científico, para mim foi muito natural criar o reiki somático. Porque o reiki somático, ele integra o físico e o invisível, a energia, a alma, o espírito. Eu hoje não estudo mais espiritismo, eu estudo, me aprofundo mais na linha do budismo e porque eu amo a meditação. Então eu estudei yoga para aprender meditação e encontrei mesmo a minha fonte de estudos de meditação no budismo, né? E tudo isso ajuda e faz parte do reiki somático. O reiki somático não tem nenhum dogma, não tem nenhuma religião, assim como o reiki tradicional também não tem. Mas eu consigo trazer o corpo, eu consigo trazer a respiração, eu consigo trazer a meditação real, aquela que é grounded, aquela que volta, traz a pessoa mergulhar no próprio self, faz a pessoa fazer um mergulho interno e não ficar indo para outros planos superiores, porque isso não nos interessa nada. O que nos interessa é a nossa vida na Terra e o nosso corpo. E essa é a nossa verdadeira espiritualidade. Então o reiki somático nasceu de toda essa história, por isso que eu contei essa história toda para vocês. Nasceu de todo esse caminho, esse percurso que eu percorri. O reiki somático é uma integração de movimentos físicos, que eu também estudei terapia somática, né, que é uma psicoterapia através do corpo. Estudei também psicanálise para entender melhor a parte psicológica, né, dos meus pacientes, não só a parte energética, mas a parte psicológica, não, a parte emocional dos meus pacientes. E o reiki somático surge como uma grande compilação da minha experiência de vida e da minha experiência profissional, fazendo com que a pessoa esteja consciente, com a consciência expandida e com o corpo preparado para receber a energia Reiki tradicional. Porque não adianta nada eu te dar a chave de um carro se tu não souberes conduzir. E é isso que hoje em dia acontece com o reiki tradicional. Não adianta nada eu aplicar o reiki tradicional, te passar a energia, alinhar os chakras, se a pessoa não sabe o que fazer com isso. Se a pessoa daqui a 5 minutos saiu fora do consultório e já tá desorganizada, porque não sabe se autorregular, porque não sabe se conhecer, não sabe se perceber e não sabe manipular a própria energia. E é isso que eu prezo com o reiki somático. A educação energética e emocional dos pacientes. E como isso tudo se interliga no corpo. Por isso, eu convido vocês a estar nesse canal que vai ter muitos assuntos semanalmente sobre reiki, reiki somático, reiki tradicional, meditação, respiração, espiritualidade, aquém de qualquer culto ou religião, porque a espiritualidade não é uma religião em si, né? E todos nós temos o direito de acreditar naquilo que quisermos e todos são bem-vindos. Por isso, eu convido vocês a estar aqui comigo, me siga, se inscreva no canal e se puder, dê um like nesse vídeo e até a próxima.